Bom, vimos a situação conturbada que se encontra o Império. Né? O próprio regente, o regente Feijó, que era um liberal, era o regente Uno naquele momento, se encontra ali em 37 no auge das revoltas. Então a cabanagem já estava acontecendo, a farroupilha já tinha estourado, uma lei já tinha acontecido. Então, quer dizer, o medo, efetivamente, né, de que se perdesse o controle político do país, faz com que Feijó renunciasse. Ele vai renunciar e nós vamos ter a eleição do segundo regente Uno, e aí pra gente marca o início do regresso conservador. Em 37 vai ser eleito Araújo Lima, obviamente não precisa nem te perguntar se ele é um liberal ou um conservador. Se esse momento marca pra gente o início do regresso conservador, sai um liberal que é o Feijó, assume um conservador. E o que vai marcar esse chamado regresso conservador? A repressão aos movimentos, evidentemente, né? Então você pegar o dinheiro daquele café que começava a despontar no Vale do Paraíba, né? E investir no Exército, investir na Guarda Nacional para garantir a repressão desses movimentos, é claramente para a gente uma tentativa de garantir o controle e a centralização do poder. 2. A chamada lei interpretativa do ato adicional. Em 1840 nós vamos ter aí uma lei para interpretar o ato de 1834. Resumindo para a gente, para o nosso vestibular, a lei interpretativa ela vai retirar toda aquela autonomia que foi concedida às províncias por aquela emenda de 1834. Mas agora, é claro, é inegável que o grande marco para a gente desse regresso conservador é o golpe da maioridade de 1840. Quando, na verdade, nós temos uma tentativa por parte do Legislativo de antecipar dentro da Constituição a idade para que Dom Pedro pudesse assumir. O chamado Clube da Maioridade tenta aprovar a lei que geraria condições para que Dom Pedro, constitucionais, para que Dom Pedro assumisse como imperador ainda com 14 anos ou 15 anos incompletos. Como a lei não é aprovada, os liberais então vão mancomunar, vão se aliançar com o jovem herdeiro do trono e ocorre o chamado golpe. O que a gente chama de golpe da maioridade? Porque, mas eu já ouvi falar, Tite, que a população de uma forma geral, os políticos de uma forma geral, mesmo liberais e conservadores, eles apoiaram a ascensão de Dom Pedro II, porque era um momento muito conturbado para o Brasil. Você tem toda a razão. Então a sua pergunta é, poxa, então se todo mundo, de certa forma, apoiou, a imensa maioria apoiou essa ascensão de Dom Pedro II, por que foi um golpe? Foi um golpe por um motivo muito simples. Foi um golpe porque ele desrespeitou a Constituição. Se pela Constituição Dom Pedro II tinha que ser maior de idade e ele assumiu com os seus 15 anos incompletos, isso foi um golpe à Constituição. Mas é um golpe aplaudido. Dom Pedro II, então, assume com o apoio dos liberais, e aí você deve se perguntar também, uma outra pergunta interessante. Eu não entendi. Por que os liberais apoiam a ascensão de Dom Pedro II? Vocês são liberais mesmo, eles queriam, então, poder descentralizado. Gente, então eu volto a dizer, o clima de instabilidade política levou ao temor até mesmo os liberais. Porque os liberais, eles são parte da elite política e econômica do país. Não é interessante o Brasil se dividir em um bando de revoltas, não é por aí. Tudo bem? Assim como a gente viu na Europa a burguesia reprimindo, né, ficando com medo dos movimentos socialistas, se transformando muito mais numa burguesia conservadora do que numa burguesia liberal. Uma burguesia que vai se aliançar a reis para reprimir movimentos socialistas, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui também. Frente ao movimento liberal mais radical, os próprios liberais vão se aproximar do imperador para garantir a estabilidade política. Isso está acima de qualquer coisa, a estabilidade. Ninguém, seja liberal ou conservador, quer ver povão com arma na mão no meio da rua. Você não quer ver, você tem medo. Você quer ver operário com arma na mão no meio do centro da cidade aí? Quer? Você não quer ver, você tem medo. E se precisasse apoiar um governo centralizador contra isso, talvez você apoiaria. Claro que isso vai hoje levar em consideração uma série de questões políticas, com a sua orientação política e ideológica. Óbvio, você pode estar aí do outro lado falando, claro que eu apoiaria, o povo armado. Claro, mas eu estou falando de uma forma geral. Pensa nos seus pais, pensa nos seus avós, pensa nesse grupo conservador, mais conservador que a gente conhece. Tudo bem? Então o que a gente tem aí é Dom Pedro. E por que então os liberais se aliançaram com Dom Pedro? Ora, quem é que estava no poder? Não eram os conservadores? Não era o Araújo Lima?
Ora, qual é a ideia? Nós apoiamos Dom Pedro II e quando ele ascender ao poder, quem está próximo dele se beneficia, e são os liberais. Inicia-se com o golpe da maioridade, o segundo reinado brasileiro, que vai durar de 1840 até a proclamação da República em 1889.